Olá, pessoal. Começamos mais essa live. Estou aguardando. Olá, doutor Sérgio. Vamos lá, vou lhe adicionar aqui. Olá, pessoal. Vamos chegando. A gente vai começar a live agora. Só aguardando a doutor Sérgio atender. Conseguiu? Tá me vendo? Não, doutor Sérgio, está em branco a tela. Veja a sua câmera aí, como é que tá. Agora! Muito obrigada aí, doutor Sérgio. Pessoal, a gente vai começar agora mais uma live da Mídias Educativas. E essa semana a gente trouxe um convidado assim muitíssimo especial, que é doutor Sérgio Gadelha Souto, que ele é, eu vou filar, ele é procurador, promotor de Justiça de Olinda, da Curadoria de Educação, e é coordenador do CAOP de Educação do Ministério Público de Pernambuco. Gostaria demais, doutor Sérgio, de agradecer a sua participação. Para a gente está sendo muito especial, porque eu acho que é um lugar e um ambiente de esclarecimento, de tirar dúvidas, né? Da gente tentar entender qual é o norte para o que está acontecendo. E aí, vamos começar essa conversa. Primeiro agradecendo, né, a Eu que você. agradeço o convite. Agradeço demais assim que vocês tenham aceitado esse convite, tenham aceitado esse desafio de vir conversar com todo mundo aqui no canal da gente. E queria começar tentando fazer com que as pessoas entendam qual é o papel do Ministério Público de forma ampla. E dentro desse papel de forma ampla, o CAOP da Educação, quer dizer, o ambiente, a Procuradoria, a Promotoria da Educação dentro do Ministério Público. Qual é o papel mais amplo de vocês na sociedade? Quais são as responsabilidades? Para que a gente também consiga entender até onde vai a atuação de vocês, para que a gente consiga até perguntar, né, como é que vai ser as coisas. Diga aí, Bom, doutor Sérgio. primeiro fazer um pequeno contexto, né? O Ministério Público Promotor de Justiça atua dentro do limite da nossa legislação. Nem aquém, nem além. Tá? E a gente tem como norte, só para exemplificar, a Constituição Federal, evidente, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente também tira de lá alguns artigos que se aplicam à educação. E aí a gente tem, dentro dessa possibilidade aí de trabalho, alguns desafios na área da educação. Tá? A gente sabe que, pela Constituição, o dever da educação é compartilhado, Estado, família, sociedade. E tem os objetivos trazidos no artigo 205, que é o desenvolvimento da pessoa, o pleno desenvolvimento. A gente tem o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A partir daí, eu coloco que na área da educação nós temos três grandes desafios que estão envolvidos diretamente na atuação do promotor de justiça na área de educação. O desafio do acesso, da permanência e do êxito, né? A qualidade ao final do período de educação básica, de 4 a 7 anos. O acesso, Laís, é garantir a matrícula. Tá? Isso aí, de uma maneira, a partir dos 4 anos, a matrícula é obrigatória. Então, o Ministério Público atua também nesse sentido de trabalhar para garantir a matrícula dos estudantes. A gente tem a permanência, que é um grande desafio também, porque tem várias vertentes aí. A gente vai da escola atrativa, com infraestrutura adequada, com professores com capacitação periódica, alimentação escolar, qualidade da alimentação escolar e oferta, transporte escolar, inclusão. Né? Então, são vários componentes aí que trazem para o Ministério Público esse olhar mais atento para a educação. E a gente tem o êxito, que é o que eu já tinha falado, a qualidade da educação trazida no artigo 206 da Constituição. Então, esses pilares, eles fazem com que o Ministério Público inicie uma atuação em favor da sociedade, de maneira preditiva, que seria, por exemplo, trabalhar a política pública de vaga na educação infantil em um determinado município. Ou reativa, quando a sociedade procura o Ministério Público e questiona, por exemplo, a falta de profissional de apoio numa determinada escola ou em uma determinada rede.
Então, a gente, a partir daí, dessa provocação da sociedade, a gente tem os instrumentos que a gente chama extrajudiciais, que é o PA, o procedimento administrativo, que é o de acompanhamento de políticas públicas, de instituições, e tem os procedimentos efetivos de investigação, procedimento preparatório e inquérito civil. Fazendo um paralelo, o inquérito civil é para a gente, na área da educação, a necessidade de investigar uma irregularidade e fazendo esse paralelo, o que significaria um inquérito policial quando na investigação de um crime. Se investiga um inquérito policial, a autoridade policial ou o Ministério Público, e na área civil, o inquérito civil, na área de cidadania, que a gente chama, o inquérito civil ele serve como instrumento de efetiva investigação. Então, trazendo rapidamente esses dois exemplos, uma atuação preventiva, através do acompanhamento da política pública de uma determinada área. Eu usei a oferta de vaga na educação infantil, e específica quando a gente é provocado pela sociedade em relação a um determinado ponto. Ausência de transporte escolar, qualidade baixa da merenda, piso salarial dos professores, cumprimento do piso, que a gente fala, alimentação escolar, como eu também, aliás, já acabei de citar. Então, esses pontos, o Ministério Público tem, dentro da área da educação, a possibilidade de atuação, tanto em relação à escola pública como à privada. A legislação não faz distinção, tá? Ela fala a qualidade do ensino, desenvolvimento da pessoa, exercício de cidadania, não faz essa diferença entre escola pública e privada. É evidente que a gente tem, dentro da escola pública, um campo maior de atuação pelas diferenças, desigualdades que existem. Mas, em linhas gerais, na área da educação, a gente tem essa possibilidade de atuação. E aí eu faço só um destaquezinho rápido. Nesse período de pandemia, o primeiro momento de educação que a gente atuou foi na garantia da alimentação escolar. Parou as aulas, a primeira demanda que chegou para o Ministério Público foi garantir a alimentação escolar. Os kits de alimentação, o cartão alimentação, de acordo com o que o município ou o Estado decidiram optar. Porque aí a gente estava falando de uma situação urgente, de muitos alunos em vulnerabilidade e que, infelizmente, tinham na alimentação escolar, na merenda escolar, a única alimentação do dia. Então, essa atuação do Ministério Público foi de imediata, tá? Inclusive de ofício, acompanhando essa política pública. Em alguns municípios, chegamos a entrar com ação civil pública para garantir. Depois, não vou dizer que normalizou, mas passou a ser um trabalho de acompanhamento em relação a todo o Estado. Ótimo. Doutor Sérgio, mas eu ia perguntar mais ou menos o que o senhor respondeu, mas um pouquinho mais. Em relação a esse ambiente, de pandemia, com toda essa modificação e talvez uma não clareza a respeito das regras que a partir de agora vão valer, o que é que está determinado pelo Conselho Nacional de Educação, como é que está determinado pelos Conselhos Municipais e Estaduais de Educação. Eu queria entender um pouco como é, que eu estou falando de novo, como é que o Ministério Público vai fiscalizar o funcionamento das escolas durante esse ambiente de isolamento, quais são as garantias que vocês estão esperando que seja dada e como é que vai ficar a readaptação da aula, se é que o Ministério Público tem alguma diretriz sobre isso, em relação às aulas pós-pandemia. A gente recebeu uma pergunta por aqui pelo nossos stories, perguntando como é que a gente vai fazer para as crianças fazerem a avaliação na volta, vai continuar o ano, não vai continuar o ano. Existe muita ansiedade em relação a como esse ano vai ser finalizado. Eu queria entender assim, como é que vocês estão? Qual é o papel de vocês, exato, de fiscalização nesse ambiente, nesse funcionamento das escolas durante a pandemia e durante o período de pós-pandemia, se é que a gente pode dizer assim? Bom, a gente precisa primeiro definir o papel do Ministério Público, dentro desse cenário. O parecer do Conselho Nacional 05, que acho que você já debateu aqui em lives anteriores, ele trouxe diretrizes gerais para essas atividades não presenciais.
Foi um parecer interessante, no meu ponto de vista. Eu acho que ele apontou os caminhos, alguns caminhos, Nós e também fez uma, concordamos com isso. e esse parecer fez uma colocação muito interessante e que já delimita os papéis de cada um. Ele diz o seguinte, que cabe aos conselhos estaduais e municipais essa normatização. Tá? O Ministério Público, a gente vai acompanhar a legalidade dessas decisões, a efetividade e consequências delas, certo? Agora, essa normatização não compete ao promotor de justiça atuar. Nós precisamos aguardar o que o Conselho Estadual de Educação vai determinar numa nova resolução. Precisamos verificar os conselhos municipais também, o que é que eles vão disciplinar, para aqueles municípios que têm conselho. Nós já temos uma resolução, a 03 de 2020, do Conselho Estadual de Educação, que direciona e autoriza essas atividades não presenciais e, evidentemente, o Ministério Público vai acompanhar, tanto junto ao município como ao AGRE, o andamento dessas atividades não presenciais, seja na educação infantil, ensino médio ou fundamental. Nós temos alguns limites, tá? E, como eu falei, os limites eles estão estabelecidos na legislação. Exemplo, educação infantil, que houve uma celeuma muito grande em torno da educação infantil, se poderia, se não poderia, veio aquelas questões dos descontos nas mensalidades. A nossa legislação, a LDB, não autoriza atividades não presenciais em relação à educação infantil. Elas podem ser adotadas, podem, como atividade complementar, mas para computar como horas-aulas, há um entendimento já do Ministério Público a nível nacional consolidado de que essas atividades são de natureza complementar. Aquelas famosas tarefas de casa que na minha época existia, né? Hoje os nomes são outros. Mas para contabilizar, não, porque o próprio Conselho Nacional diz que não há uma métrica possível dessa contabilização em relação às atividades na educação infantil. Em relação ao ensino fundamental, existe um artigo, salvo engano, o artigo 32, parágrafo 4 da LDB, que prevê, excepcionalmente, nas situações de emergência, a adoção de atividades não presenciais como atividades complementares. Em relação ao ensino médio, não há discussão quanto à possibilidade. A grande questão é como vai contabilizar. E, para isso, a gente tem que, de fato, aguardar o posicionamento do Conselho Estadual. Ao Ministério Público, cabe, dentro dos procedimentos que eu falei, um procedimento administrativo ou de investigação, acompanhar 3 momentos dessas atividades. O que está sendo feito agora, o que vai ser feito quando do retorno das atividades presenciais e ao final do ano letivo para verificar se aquelas 800 horas que está lá no estabelecido na LDB foram cumpridas ou não. E para isso, o que é que a gente vai verificar? Se houve oferta e orientação às famílias para a realização dessas atividades para a educação infantil, se foi oferecido também material de suporte para essas atividades não presenciais de forma impressa ou por meio de tecnologia, vamos verificar, analisar o que foi decidido em relação à reorganização do calendário escolar, porque é possível que o ano letivo 2020 seja concluído tão somente em 2021, né? E, ao final, cobrar também dos municípios e da GRE, junto às escolas, que façam diagnósticos avaliativos em relação a essas atividades. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à tecnologia, à internet, a um computador, a um celular. Então, essas diferenças certamente serão ampliadas. E aí, vale só uma observação, Laís. Essas diferenças já existiam. A pandemia apenas ressaltou mais ainda aos olhos. A grande verdade é isso. E a gente precisa, a partir dessa pandemia, ressignificar muitos conceitos e ações e, de fato, priorizar a educação como um direito fundamental para que todos possam ter um acesso um pouco melhor. A função nossa, a gente não pode fugir nós estamos entre o ideal e o real. A gente não vai poder fugir do real. O ideal é o nosso sonho de consumo. Mas o real que nós temos os prejuízos estão sedimentados,
nos cabe fazer um trabalho para tentar minimizar essas dificuldades, tá? Para que a gente possa, dentro do restante do ano letivo e dentro desses processos de avaliações, análise dos retrocessos cognitivos, socioemocionais, diminuir o prejuízo que já está sedimentado. Tá? Então, a gente precisa, entre outros pontos, verificar esse calendário escolar, como ele vai ser retomado. É possível não, a realidade aponta é que nós teremos aulas presenciais, aulas não presenciais e a necessidade de reposição de aula. Tá? E lembrar o seguinte, reposição de aula não é recuperação. Recuperação é depois de um período de avaliação. A reposição de aula tem que estar prevista dentro do calendário de retomada das escolas, né, das instituições de ensino, como um fato real, porque reposição de aula vai ser preciso, vai ter que acontecer. Tá? Em linhas gerais, acho que seriam essas. Existem algumas situações um pouco mais pormenorizadas que a gente precisa ver. O total de carga horária que foi vivenciada, os meios utilizados para essas atividades não presenciais, como eu falei, os mecanismos de acompanhamento e aprendizagem dos estudantes, se houve interação entre professor e aluno, porque é certo que essas atividades não presenciais serão contabilizadas. A gente não sabe ainda como serão, mas para haver essa contabilização, é preciso que essa interação entre aluno e professor ocorra. Tá? Então, a gente tem os mecanismos de controle nessas três etapas. O Centro de Apoio da Educação, a gente está planejando apresentar para os promotores logo em breve um plano de atuação profissional. Tá? A gente denominou Escola em Dia. Em breve a gente vai divulgar isso logo depois dessa Semana de São João, onde a gente vai sugerir uma padronização para que os promotores possam atuar em todo o Estado, respeitando, evidentemente, a autonomia funcional de cada membro do Ministério Público. Mas a gente precisa, sim, verificar os mecanismos de aprendizagem que foram realizados, tá? Verificar essas avaliações, como é que ocorreram. E um detalhe que eu me lembrei agora, eu também estou aqui com umas colinhas para a gente não perder a sequência. A Resolução 03 de 2020 do Conselho Estadual de Educação proíbe a avaliação nesse período de pandemia. A avaliação será vai ser pós a pandemia. Essa avaliação diagnóstica, né, doutor Sérgio? Para entender como está como foi a equidade, a distribuição do conteúdo como um todo e quais foram as perdas que foram adquiridas durante o processo da pandemia. É isso o objetivo dessa avaliação diagnóstica? Também, porque hoje a gente tem informação, através da própria Secretaria da Educação, que alguns colégios estão fazendo avaliação para nota. Tá? Para nota. E o artigo 4º da Resolução 03, aqui em Pernambuco, do Conselho Estadual, né? Daqui de Pernambuco. Estadual, disciplina que essas avaliações de nota não podem ser realizadas agora. Podem ser realizados diagnóstico e de acompanhamento, mas as avaliações para fins de nota, de aprendizado, é um pouco depois. E isso é também um cuidado que os pais precisam ter no acompanhamento dos seus filhos. Verificar como essas avaliações estão sendo feitas e dentro do conteúdo pedagógico, do plano político-pedagógico que foi apresentado pela escola, para que a gente não tenha, de repente, reprovações excessivas nesse ano 2020. Né? Entendi. Doutor Sérgio, só para a gente entender, então, a atuação de vocês em relação que tem muita pergunta sobre avaliação. E aí eu queria só esclarecer um pouco para quem está assistindo, as avaliações, pelo que eu estou entendendo do que o doutor Sérgio está falando, são as avaliações que geram nota, que elas são proibidas porque elas geram nota. Entretanto, e aí, como sob o ponto de vista pedagógico, as avaliações que são diagnósticas para compreensão de como vai o déficit de aprendizagem, como está a construção do conhecimento do aluno, é absolutamente importante, porque nesse ambiente de afastamento, você não tem mais o feedback, por exemplo,
do olho da turma. Um professor experiente, ele olha para a turma, ele sabe como é que está a temperatura, né? De Isso. quem está aprendendo, de quem não está. Você já não tem mais esse feedback. Então, essa avaliação, e aí me corrija se eu estiver errado, doutor Sérgio, essa avaliação diagnóstica, essa avaliação como forma de processo dessas avaliações formativas, elas são importantes para que você compreenda como isso é parte do processo dessas metodologias, inclusive dessas metodologias ativas que são usadas em ambientes de emergência, esses ambientes remotos, né? Sim. Então, elas são importantes, entretanto, elas não poderão valer nota, não é isso? Tem Na muitas verdade, perguntas sobre isso. é para verificar o que o aluno aprendeu, deixou de aprender e planejar as próximas atividades. É mais ou menos isso. Agora, a avaliação para nota tem que ter cuidado. Joia. Perfeito, doutor Sérgio. Então, o ambiente que vocês vão fiscalizar é em cima, de fato, do que está legislado, digamos assim, do que está dito dentro dos conselhos estaduais. Então, por exemplo, se lá, por exemplo, eu tenho visto muita gente pega a notícia, sei lá, de São Paulo e diz, olha, mas em São Paulo está acontecendo isso e aquilo. Mas é porque provavelmente o conselho estadual de lá deu aval ou né, deu algum tipo Pode ter de orientação, normatização. Você tem que sempre estar atento ao que o Conselho Estadual e Municipal normativa. estão falando. É isso, doutor Sérgio? Exatamente. E aonde não tiver conselho municipal, o município vai se reportar às normatizações do conselho estadual, tá? Aonde tem Certo. conselho municipal, eles vão ter que ter também o seu disciplinamento, suas resoluções, suas normatizações. Como eu falei, não cabe ao Ministério Público interferir nisso. A gente vai avaliar, vai acompanhar nos procedimentos, seja investigatórios ou de acompanhamento, a legalidade dessas decisões. E tudo isso, tanto dentro do que o Conselho Estadual determina, como também o que a LDB traz, porque, logicamente, a legislação tem uma força mais contundente nesse sentido de validade. Então, verificar o conteúdo curricular, em atenção à base nacional comum, verificar o método de controle de frequência, isso tudo está na LDB. O efetivo trabalho escolar, com avaliação de desempenho no momento oportuno, e dentro do que as diretrizes do Conselho Nacional no parecer 05, ele traz, inclusive, essa sugestão dessas avaliações como forma de verificar os retrocessos que aconteceram, os aprendizados realizados e fazer um planejamento para as atividades quando elas retornarem presencialmente, que ainda não tem data prevista, tá? A gente está vendo algumas movimentações do WhatsApp de informações, mas não há uma data prevista ainda para o retorno das atividades presenciais em Pernambuco. Doutor Sérgio, uma dúvida que me gerou. Quando o senhor fala que o Ministério Público vai tentar fiscalizar o que foi feito sob o ponto de vista de aulas online, sobre atividades que foram passadas, das interações dos professores, quais seriam os instrumentos de comprovação para o Ministério Público, né? Se é que vocês já definiram isso ou ainda estão em processo de definição, quais são os instrumentos que comprovariam essas coisas? Eu vou comprovar que eu tive aula online, qual é o instrumento? Vou comprovar que eu fiz determinada atividade. A gente conversou com a pedagoga especialista, acho que até o senhor viu essa live com Carol Campos, que também trabalhou no MEC, e a gente deu a sugestão de, para cada aula, ter um planejamento específico com a determinação das horas que estão sendo gastas em cada tipo de atividade, e isso serviria como uma comprovação juntamente com algum outro instrumento. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Já tem algum tipo de ideia sobre isso? A gente está elaborando justamente esse plano de atuação para auxiliar os promotores nesse trabalho, né? A gente está na fase final. Eu posso adiantar alguns pontos, mas a ideia você vai ver o seguinte: o estado de Pernambuco, nós temos mais de 180 municípios. Quantas escolas municipais, estaduais e privadas, né? Nós não vamos ter condições de fiscalizar individualmente cada escola dessa. Não há como. Mas a própria GRE e a Secretaria Municipal, elas terão que ter instrumentos de fiscalização para que esses diagnósticos sejam realizados. O que a gente está propondo, o que a gente está querendo é que
esses diagnósticos sejam realizados e repassados para o Ministério Público para a nossa análise. Eu posso citar alguma coisa aqui, por exemplo, novo calendário do ano letivo, com indicação de total de atividades pedagógicas não presenciais, presenciais e reposição de carga horária. Vou aqui, verificar se dentro desse calendário as instituições cumpriram as 800 horas, se ocorreu evasão escolar, que é um outro ponto muito sério, verificar quais as orientações que foram prestadas aos estudantes e familiares, o período de atividade não presencial, início e fim, e depois o planejamento, quando o retorno, onde a gente vai ter um sistema híbrido, que estão chamando, né, com atividades presenciais e não presenciais. Isso tudo dentro de um diagnóstico com vários pontos que a gente vai encaminhar para as secretarias municipais e para as gerências estaduais, para que eles montem esse diagnóstico em cima desses questionamentos que o Ministério Público vai fazer, sem prejuízo de outros que, porventura, eles também estejam realizando. Inclusive, em relação aos estudantes da educação inclusiva, que nesse período devem ter, de fato, devem estar sofrendo muito mais. E, na verdade, Laís, é a gente tentar identificar os mecanismos de acompanhamento e aprendizado que foram ofertados aos estudantes. Isso aí a gente vai tentar, junto ao município, à Secretaria Municipal e às gerências, a elaboração desse diagnóstico com reuniões e audiências constantes e, se for preciso, até audiências públicas, mesmo que de maneira virtual, a depender do cenário da Covid aí que a gente vai ter aí pelo futuro. Mas a gente está montando alguns mecanismos, a gente tem aí a elaboração de uma ferramenta com alguns formulários, que a gente vai falar daqui a pouco, né, a respeito disso, que vão auxiliar o Ministério Público a ter esse diagnóstico. Não é uma tarefa fácil. A gente não pode aqui vender ilusão de que, ao final, nós vamos ter um diagnóstico 100%, tudo ok, tudo perfeito. Não podemos fazer isso. A gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é difícil, é desafiadora, e a ideia, de fato, é minimizar todos esses prejuízos e trabalhar dentro do cenário que for possível, nessa reposição de aula, nessa reorganização do calendário, e, se for necessário, entrar em 2021, sim. Como alguns municípios também já aconteceu esse processo de entrar em outro ano, em alguns outros municípios a gente recebeu uma secretária do Pará que falou exatamente isso. Ela estava finalizando meu ano letivo de 2019, agora em março, para começar o de 2020, e começou a pandemia, né? Então, assim, isso já acontece, isso já é algo que, em alguns lugares, por alguns desafios diferentes do que está acontecendo agora no Covid, já aconteceu. Então, pode ser uma possibilidade, talvez, né? Ninguém sabe como é que isso vai, de fato, desenrolar, né, doutor Sérgio? E aí eu vou fazer mais uma pergunta. Quais são as responsabilidades que a gente pode cobrar enquanto responsável diante das instituições de ensino? Quais são as obrigações da escola nesse contexto? Eu estou vendo muita pergunta sobre avaliação, todo mundo angustiado com déficit de aprendizagem, estou vendo várias aqui. Déficit de aprendizagem. E aí, só antes da sua resposta, quero fazer só um parêntese. Vai existir, como o doutor Sérgio falou brilhantemente no começo da fala dele, vai existir de fato uma perda, talvez, nesse processo, né? E eu acho que é importante que todos nós, enquanto sociedade, entendamos que isso vai acontecer e vai acontecer para todos, uns mais e outros menos. Então, talvez a gente pensar que isso é um ambiente complexo, que não tem como haver planejamento para isso, e que estamos em processo de construção de tudo, né, das leis, dos processos fiscalizatórios. Então, é um ano que talvez a gente, né, tenha um desafio grande, mas que isso, ao longo de todo de uma vida de uma pessoa, talvez isso, né, consiga a gente, em algum momento, chegar novamente no processo que poderia estar sendo desenvolvido. Só para, assim, acalmar um pouco o coração, porque eu vejo muita ansiedade. Eu estava na live do Porto Digital agora e a gente falou exatamente sobre isso. Assim, acho que todo mundo precisa ter um pouco de paciência, tolerância e uma compreensão de que isso está atingindo todo mundo. Mas me diga aí, doutor Sérgio, o que é que pode ser cobrado assim da escola? Quais são os deveres da escola nesse momento? Qual é o entendimento do Ministério Público a respeito desses deveres?
Bom, nós estamos num cenário de incertezas. E essas angústias, elas decorrem dessas incertezas do dia de amanhã. Então, em relação a todo um calendário escolar, as dificuldades realmente serão bem maiores. E como eu falei, as perdas, lamentavelmente, já estão configuradas, já estão consolidadas. Não tenho expertise nessa área toda de pedagogia e tudo, mas o que a gente tem participado das reuniões indicam isso. O que a gente precisa pensar é o seguinte: o cenário da pandemia não mudou muito o papel dos pais em relação às escolas. Talvez tenha evidenciado um pouco mais. O que é que os pais precisam ter um cuidado maior? A escola está com o calendário dentro dessa programação e cumprimento das 800 horas de efetivo trabalho escolar. A MP 934 flexibilizou os 200 dias, mas manteve obrigatória as 800 horas de aula. Uhum. Os pais precisam, por exemplo, acompanhar essa avaliação dos seus filhos no retorno das atividades presenciais, identificar as perdas pedagógicas e cognitivas que eles tiveram, as perdas socioemocionais também, principalmente os pequenininhos que estão sentindo um pouco mais, de repente, do que os adolescentes. Buscar o acompanhamento do projeto político-pedagógico da escola, o que foi desenvolvido, o que ficou prejudicado, e cobrar esse planejamento, participar ativamente da vida acadêmica, da pedagógica, de escolar do seu filho. Acho que a pandemia trouxe esse cuidado maior. A gente não pode se preocupar tão somente com alguns cenários específicos que são relevantes, principalmente os econômicos, mas a gente também tem que ter esse cuidado. Os pais precisam ter esse cuidado nesse acompanhamento. O cuidado na questão da, como eu falei um pouco antes, da avaliação do não conhecimento, que pode acarretar reprovações. As perdas são difíceis. Você imagina um adolescente 4 horas seguidas na frente de um computador. É inevitável que vá ocorrer uma perda de conteúdo. Então, verificar, os pais precisam acompanhar e verificar o que efetivamente as escolas estão realizando, estão planejando dentro do projeto político-pedagógico. E aí, em relação às escolas, você perguntou Era isso que também eu em ia relação perguntar. E agora? E as escolas, assim, o que é que, quais são as orientações que o senhor dá para as escolas, para os gestores escolares, em sob a luz do que relação, vocês entendem? em relação às escolas, eu não diria orientação. Eu diria o que vai ser cobrado. Tá? O Ministério Público não pode orientar, a gente vai cobrar. E o que a gente vai cobrar, eu já anteriormente citei alguns pontos, né? É o conteúdo curricular, respeitando a Base Nacional Comum. O que foi de efetivo trabalho escolar realizado, que está na LDB. Esses diagnósticos que o Conselho Nacional mencionou, né, avaliativos, né, para verificar o desempenho do aluno durante esse período, o que ele aprendeu, o que deixou de aprender, qual foi o retrocesso pedagógico que ele teve de conhecimento. Qual foi o método de controle de frequência? Eu acho que eu mencionei que para essas atividades serem não presenciais serem aproveitadas, é preciso que a escola tenha um controle de frequência. Também está na LDB. As atividades envolvidas, as ofertadas, ou se houve essa interação com os professores, né? Se essas aulas foram realmente ministradas por professores habilitados. Então, a gente tem uma série de desafios em relação às obrigações. Qual o plano de retomada das escolas em relação às atividades presenciais? A importância, Laís, dentro do princípio da gestão democrática, de ouvir a comunidade escolar, os professores, nessa construção de soluções para os próximos passos. E apresentar o plano de reorganização do calendário. A gente tem a rede privada, que tem sua autonomia na elaboração desse plano, e tem a rede pública, que vai seguir, logicamente, as normatizações da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual. Doutor Sérgio, uma pergunta que a gente recebeu também no direct é a respeito de, então eu posso pedir desconto na escola porque eu não estou tendo a aula presencial. Eu sei que isso faz parte, digamos assim, do guarda-chuva do pessoal da área de consumidor, mas o senhor tem como conversar com a gente um pouco sobre isso, porque é uma dúvida que eu acredito que permeia muita gente que tem filho em escola privada, né? Bom,
Eu vou arriscar falar um pouco sobre consumidor, tá? E, assim, eu não consigo defender os meus direitos, imagine falar do direito dos outros, né? Do consumidor, mas vamos lá. Existe um contrato que foi firmado entre escola e pais para a prestação de um serviço de atividade presencial. A pandemia modificou essa dinâmica, tá? Mas o objetivo está lá. O objeto do contrato é prestação, cumprimento do ano letivo, 800 horas a aula de efetivo de trabalho. Só que houve uma mudança efetiva por conta da pandemia. Todo mundo está em casa. As escolas investiram em plataformas, sim, mas, por outro lado, tiveram também uma série de despesas não contabilizadas, de economia nesse período. O que é que aconteceu de maneira prática? O Ministério Público de Pernambuco já emitiu uma nota técnica orientando esses descontos para os estudantes. E, dentro daquela ação que eu falei logo no início, a gente tem a ação preditiva e reativa, né? Alguns pais se dirigiram às promotorias do consumidor, principalmente aqui, não só na capital, no estado todo, né? E solicitaram a atuação do Ministério Público para que esses descontos fossem efetivados. Qual é a notícia boa que eu tenho que dar a vocês? Houve uma liminar, foi dado um desconto de 20% para algumas escolas cujos pais procuraram o Ministério Público. Tá? Essa liminar caiu, mas ela foi restabelecida. Então, em relação a algumas escolas, grandes escolas aqui de Recife, o desconto de 20% será efetivado. Tá? Não vou aqui, logicamente, mencionar o nome das escolas, mas quem quiser saber se a escola do seu filho está incluída ou não, entre em contato com o CAOP Consumidor. O e-mail é caopcom@mppe.mp.br, tá? E pode fazer uma solicitação de informação ou, se for o caso, reclamação também, uma denúncia contra as escolas dos seus filhos, para que o Ministério Público possa também atuar. Foi aquela atuação que eu falei no início, reativa. Os pais provocaram, foram ao Ministério Público e o Ministério Público deu a resposta. Tá. E hoje, em breve, esse desconto vai ser operacionalizado. Falei hoje com Liliane, que é a coordenadora do CAOP Consumidor, e perguntei até ela, posso divulgar? Ela disse, pode. Então, essa informação em primeira mão para vocês. Doutor Sérgio, a gente vai deixar aqui, então, só para vocês saberem, pessoal, a gente deixa anotadinho amanhã, quando a gente fizer a publicação do vídeo da live, esse dado que o doutor Sérgio está anotando, o e-mail e tal, para entrar em contato com o CAOP do Consumidor e a doutora Liliane, né? Assim, o pessoal lá também, que a doutora Liliane trabalha. Liliane é show. A gente pode fazer show. Quem quiser pode entrar na página do Ministério Público, tá? Ministério Público de Pernambuco, MPPE, www.mppe.mp.br. Assim que entrar na página, vai aparecer no canto direito uma mensagem, posso ajudar? A pessoa clica ali e é intuitivo, vai preenchendo os campos, pode ser anônimo também, se quiser fazer a denúncia anônima, é intuitivo e registra também lá o seu pleito. É o nosso Alvívia. Doutor Sérgio, eu vou fazer uma provocação e aí o senhor me ajude. Pensando eu, enquanto dono de escola, eu sou dono de uma escola, não sou não, mas vamos lá. Sou dona de escola, fui pega de surpresa nesse ambiente de pandemia, tive que estabelecer rapidamente quais seriam os métodos, as metodologias de pedagógicas, os métodos que eu trataria os professores. O que é que o senhor me indica para eu garantir, para que não sofra nenhuma sanção enquanto gestor, enquanto escola? Assim, o que de fato eu preciso... tá bom, eu vou precisar fazer a construção de um calendário escolar bem estruturado, eu vou dar umas ideias e aí o senhor vai me dizendo se está correto ou não. Fazer um calendário escolar bem estruturado, indicando quais foram as atividades realizadas e comprovando-as através de planejamentos de aula, através de, por exemplo, usei tal plataforma, como é que eu fiz a comprovação de frequência. Isso me deixa bastante em dúvida. Como é que a gente faz análise de frequência nesse ambiente de pandemia? Porque, assim, eu acho importante dizer, ok, vocês vão ser fiscalizados, mas a gente a gente entende que está todo mundo no processo de
uma mudança muito brusca, que inclusive para os donos da escola entender quais são as suas próprias obrigações para promover, digamos assim, não é a palavra nem promover, é garantir que ele não está saindo do eixo, mesmo que ele não saiba. Então, eu queria entender assim, qual é o eixo que ele não pode sair para que eles consigam garantir isso, sabe? Veja, essas observações que vocês fez foram pertinentes, né? E tem que ter o controle de tudo que está sendo feito. Se foi por atividade tecnológica, por plataforma, vídeo, ter essa forma de controle. Algumas escolas estão fazendo chamada. Se foi por entrega de material, os protocolos de entrega, quais os caminhos de interação que ocorreram entre escola e família, em termos de orientação, professor e aluno. É preciso criar canais para orientação da família, né, para que, dentro desse período de pandemia, essa aproximação ainda persista. Isso tudo, as escolas têm as referências na própria LDB em relação ao controle do afetivo de trabalho, o método de controle da frequência, atividades que foram desenvolvidas. Então, eles precisam fazer todo esse acompanhamento com essa comprovação, porque eles vão ter que informar isso, no primeiro momento, às gerências regionais e às secretarias municipais. O Ministério Público vai tentar buscar, ou vai buscar, não é tentar, mas a gente vai buscar junto às secretarias e às gerências essas informações. A gente já sabe que tem formulários que estão sendo elaborados para que os gestores escolares preencham para ter essa forma de controle, né? Formulários online ou impressos, e é isso que é preciso que eles têm um relatório diagnóstico, comprovando todas as atividades, como foi a forma de interação, como é que as aulas foram ministradas, quais conteúdos foram abordados, os diagnósticos que foram feitos, não avaliação para nota, mas os diagnósticos que foram feitos, como eles vão fazer as avaliações posteriormente. As diretrizes gerais estão inseridas na LDB e naquelas próprias naquele parecer do Conselho Nacional. Conselho. Que está muito bom esse parecer do Conselho, porque ele segmenta por etapa de ensino, né? Ele fala assim, como é que você pode fazer, e aí ele primeiro era meio que orientativo, pelo que eu entendi, mas pelo que eu estou entendendo, e aí o senhor me confirma, esse parecer ele foi aceito, né? Pelo Ministério da Educação. Foi homologado. Ele foi homologado, só a questão da avaliação que foi para revisão, mais uma atenção que tem. Mas ele foi homologado e ele estabelece diretrizes gerais, com base na LDB, levando, apontando para que o Estado e os municípios regulamentem isso através dos seus respectivos conselhos. Então, já existem essas diretrizes. Ótimo. O pessoal da educação, eles têm uma expertise muito grande em relação a esse controle. Certo? A gente sabe que alguns municípios e algumas escolas estão aí tendo resultados interessantes, tá? Não é para todo mundo, porque a gente tem que ter um olhar também para aquela escola do campo, das comunidades tradicionais, que tem uma dificuldade muito maior, né? E as escolas privadas têm uma facilidade, têm uma dificuldade um pouco menor, porque tem uma estrutura melhor. Então, a gente vai ter esse contato com as secretarias e com as gerências regionais para verificar como esse controle foi feito, como essas atividades foram desenvolvidas, os conteúdos pedagógicos e a forma que eles vão reorganizar o calendário. Eles têm muita experiência nisso, eu acredito, lógico que dificuldades existirão, mas dentro desse controle, eu acho que é um ponto que não vai ter tanta celeuma, não. Só para que vocês saibam, para quem está assistindo a gente, eu discuti, a primeira live que a gente fez dessa série, eu discuti com Carol Campos e a gente deu uma analisada em alguns pontos desse documento do Conselho, que foi homologado, e a gente fala de algumas coisas em cada etapa de ensino, e se eu não me engano, lá na descrição do vídeo, a gente colocou a normatização deles. A normatização? Como é que chama o nome, doutor Sérgio? É o parecer. Parecer, isso. Parecer 05. A gente colocou o link para o parecer dele. Então, se você tem dúvida exatamente como é que deve seguir esse processo, se você é pai, se você é dono de escola, dá uma olhadinha nessa primeira live que a gente fez, com essa conversa, eu e Carol,
e também dar uma olhadinha nesse parecer do Conselho Nacional da Educação. Lembrando uma coisa que o doutor Sérgio falou que é super importante, que é os conselhos estaduais e municipais, de onde houver, também podem colocar seus pareceres e podem dar suas indicações. Então, é importante que você Na também verdade, olhe e procure, né? devem. Devem, né? Devem. Desculpa, doutor Sérgio, devem. Devem. Em algum momento, eles vão enfrentar essa situação de normatizar essas atividades não presenciais, a contagem dela. É um desafio muito grande, tá? Porque a gente ainda não sabe quando efetivamente as aulas retornarão. E quando retornarão, se elas permanecerão em atividades não presenciais e presenciais, porque de repente pode haver uma necessidade, espero que não, de nova interrupção de aula, né? E aí ter todo um cenário modificado. Então, eles vão enfrentar, o Conselho Estadual de Educação nosso está trabalhando nisso com muito afinco, tá? Eu tenho mantido contato com Gisele, que é vice-presidente do Conselho. Eu sei que é um desafio muito grande, não é uma tarefa fácil, o cenário de incertezas ainda permanece, mas eu espero que cheguem, de fato, a um denominador nesse aspecto e a gente possa ter critérios justos, corretos e legais dentro desse cenário e a gente tente, como eu falei, minimizar os prejuízos para os estudantes. E lembrando, reposição de aula vai ser necessária, tá? Reposição de aula é uma coisa, recuperação É é outro. outra. Certo. Doutor Sérgio, o senhor já deu um spoiler aí no comecinho da nossa conversa, que o Ministério Público está procurando entender as dificuldades ou como necessariamente está o cenário para vários atores da comunidade escolar, né? E isso foi um produto desenvolvido para vocês, para entender e compreender melhor, né? Queria que, doutor Sérgio, o senhor explicasse para a gente um pouquinho o que é isso, qual é o objetivo disso e de onde isso surgiu, né? Bom, eu vou precisar que você me ajude nisso, tá? Me Tá ajude um certo. pouquinho nisso. E eu vou dar uma afilada aqui, uma colada bem grande, que o pessoal mandou para mim. Nós Vamos temos lá. hoje, no Ministério Público, um laboratório de inovação aberta, né, em parceria com o Porto Digital, onde o Ministério Público lançou vários desafios em diversas áreas, né? Eu anotei aqui para não esquecer algumas, né? Então, a gente tem plataformas que estão sendo desenvolvidas com inteligência artificial para a produção de peças judiciais em tempo real e com assistente digital, sistemas de atendimento ao cidadão, plataforma que identifica, essa é muito importante, identifica e analisa indícios de irregularidades na área de atuação de defesa do patrimônio público. Nós temos também em educação, eu queria que você... Elane, as aulas poderão ocorrer, de reposição poderão ocorrer aos sábados, tudo depende daí da reorganização do calendário da escola. Bom, e aí a gente tem o MP Labs, que aí eu vou fazer uma leitura mesmo, tá? É um movimento responsável pela transformação digital do Ministério Público de Pernambuco, com o objetivo de garantir que a inovação seja um motor de execução das prioridades estratégicas. Dentro do Ministério Público, a gente elege periodicamente estratégias de atuação, tá? Na área da educação, do patrimônio público e por aí vai. Dentro dessas estratégicas, e nesse laboratório de inovação Aberta. aberta, que eu queria que você explicasse, a gente está criando plataformas que vão auxiliar a atuação do Ministério Público com a ajuda da inteligência artificial, tornando essas análises muito mais rápidas e céleres. Algo que a gente que demoraria 1 mês, 2 meses, 3 meses para analisar, essas ferramentas vão analisar de maneira muito mais rápida e a atuação do Ministério Público vai ser muito mais efetiva. Dentro dessa possibilidade, a gente está com a plataforma de desenvolvimento na área de educação, estamos com formulários que serão aplicados ao gestor, ao pai do aluno, ao professor e ao aluno, para a gente... Eita, vocês estão me vendo? Nossa. Parou, travou? Alguém está vendo? Eu vou aproveitar então, vamos ver, acho que o doutor Sérgio caiu, deixa eu perguntar a ele aqui.
Caiu, né? Voltou? Voltou, doutor Sérgio. Eu já ia mandar uma mensagem. Não sei qual foi o momento Não, o senhor que interrompeu. estava falando dos perfis que vão ter acesso ao formulário, que era É, gestor, nós vamos professor, aluno. aluno e família do aluno, tá? Com perguntas bem objetivas para a gente verificar quais atividades não presenciais foram ministradas nesse período, por que meio, se meio tecnológico ou impresso, se houve esse canal de comunicação, de orientação. São várias perguntas que o Ministério Público encontrou para poder ter uma aproximação da sociedade nesse período de isolamento. Aí eu queria fazer só uma observação. A gente desenvolveu isso ao longo desse período de maio, junho, abril, maio, junho, e a gente teve uma participação fundamental de Eleonora, que é promotora de justiça de educação aqui da capital, Munir, Carlos, né, e a Lena, Dijane e Ana. Eles trabalharam muito, fizeram muito trabalho no período até que eu precisei me afastar um pouco, somente em maio, e eles deram, dentro dessas oficinas que nós trabalhamos, eles deram uma contribuição significativa e determinante para a gente chegar a esse resultado. Tá? É bem interessante, eu só queria que você explicasse um pouco essa inovação aberta que chama, e pudesse falar um pouco sobre essa plataforma que a gente está desenvolvendo em parceria. Então, esse projeto de inovação aberta, né, esse laboratório de inovação aberta do Ministério Público é uma maneira muito interessante do poder público fazer contratação de inovação, onde o poder público lança, uma instituição pública lança seus desafios, seus problemas, quais são os meus percalços aqui dentro? Lança para a comunidade de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de inovação. E essa comunidade, ela devolve para o Ministério Público várias sugestões que, digamos assim, são as expertises de cada um daqueles atores, né, daquelas empresas. Devolve para o Ministério Público sugestões de soluções baseadas no problema que foi descrito. Eles fazem antes um processo de levantamento de problemas, que foi o que o doutor Sérgio falou, libera para a comunidade de inovação esses problemas, a comunidade de inovação faz proposição de soluções, eles fazem um processo grande de seleção e de entendimento de quem é que pode atender, quem é que resolve melhor esse problema, e foi desse jeito que foi construído um produto que o doutor Sérgio está falando, que a gente chama de MP na Escola, que foi desenvolvido entre as mídias educativas, uma parceria entre as mídias educativas e o Ministério Público, e que a gente vai lançar agora, a gente lança agora nessa live, a gente colocou que ia ter uma surpresinha na live, né? Então, o lançamento do MP na Escola é agora, vocês podem ir no link da bio aqui da gente, no Instagram, e amanhã vai estar disponível também o link de acesso dela, onde toda a população, toda a comunidade escolar é convidada a responder perguntas que foram selecionadas pelo Ministério Público nesse tempo agora de abril, maio, que o doutor Sérgio estava falando. Eles construíram algumas perguntas para entender, de fato, quais são os anseios, como é que está esse processo de aula remota, o que você, enquanto cidadão, na figura de pai, gestor, professor e aluno, pode dizer ao Ministério Público como é que anda essas relações, como é que está a construção desse processo de ensino-aprendizagem. E aí, para você ter acesso à ferramenta, você vai lá, no link da bio da gente, eu acredito que amanhã também o Ministério Público deve soltar o caminho, você entra lá, responde um questionário super simples, quando você entrar nele, você vai ver uma tela onde tem login e senha, como você está entrando pela primeira vez, vai ter lá embaixo, cadastre-se aqui. Você se cadastra, só que nessa hora do cadastro é muito importante que você diga para a gente qual é o perfil ao qual você está respondendo. Você é gestor escolar, você é pai de aluno de escola privada, você é pai de aluno de escola pública, você, nesse momento, eu sou professora de escola pública e pai de aluno de escola privada, por exemplo, certo? Então, você identifica qual é o seu perfil. Se você tiver mais de um perfil, você coloca lá pra gente, tá? Diz, não, eu sou pai de aluno de tal escola e sou professor em tal lugar. Eu sou gestor de uma escola e sou pai em outra.
por exemplo. Então, você pode responder e dar ao Ministério Público insumos de como está algumas questões que poderão ser trabalhadas pelo Ministério Público ao retorno, então vai ampliar o entendimento e o conhecimento do Ministério Público a respeito da situação. Essa é uma iniciativa muito bacana que o Ministério Público está tendo, que é para se aproximar de todos esses atores da comunidade escolar, para que eles consigam entender qual é a priorização, talvez é isso, doutor Sérgio, das atuações ministeriais, é isso? Nós vamos ter informações que vão subsidiar as atuações do Ministério Público, seja de forma preditiva ou reativa, de acordo com o que for coligido na ferramenta. É uma maneira da gente se aproximar da sociedade, a gente sabe, tem consciência que nem todos vão ter acesso, porque se não tem acesso ao ensino tecnológico, também podem não ter acesso a essa ferramenta, mas é uma maneira que nesse período de afastamento, a gente encontrou para ter uma aproximação com a sociedade, um contato com a sociedade, com os estudantes, pais e gestores, e professores também. Tem alguém perguntando aqui se todos os estados podem participar. A atuação do que a gente estava colocando agora em prática é de Pernambuco. Então, só o Ministério Público de Pernambuco vai ter acesso a essa ferramenta por enquanto, porque ele está no processo de Open Innovation Labs, mas a ideia é que isso seja ampliado para a maior parte dos ministérios públicos do Brasil, se a gente conseguir esse go-to-marketing, como a gente chama, go-to-market, que é o que a gente chama na área. E vamos ter outras novidades no futuro também, né, em relação a essa inovação tecnológica do Ministério Público. Né? Temos a ferramenta de Covid, que seria um aplicativo da iCovid, né, que o pessoal pode dar uma acessão importante. Que o Ministério Público está fazendo um trabalho lindo nisso, né, assim, de inovação e de liberação de ferramentas que ajudam, de fato, a população. Minha gente, eu vou ter que começar a me despedir, seu Sérgio, porque só falta 3 minutos para a gente terminar e vai acabar mesmo. O Instagram bloqueia a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, doutor Sérgio, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Acho que foi muito rico todo esse esclarecimento para todo mundo que está aqui assistindo e que vai assistir essa live depois. Essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva no nosso YouTube e aqui no IGTV do Mídias Educativas, tá? Todos os dados que esses dados, assim, as informações lá do Conselho, o e-mail lá do CAOP, a gente vai deixar disponível para vocês. E a próxima live, não percam, vai ser uma professora que é youtuber e vai falar um pouquinho com a gente, dando dicas de como fazer videoaula, como é que você pode fazer, usar as ferramentas que você tem em casa para fazer uma melhor videoaula para os seus alunos. Doutor Sérgio, muito obrigada. Queria que o senhor desse a fala final dessa nossa live. Diga lá como é que o senhor está saindo dessa live agora. Eu espero ter correspondido à expectativa. Acho que, de fato, foi um bate-papo muito interessante. Para quem está assistindo, quem vai assistir depois, o Ministério Público está à disposição, através dos seus canais, ou da ouvidoria, por e-mail, para que a gente possa, dentro desse período de pandemia e com todas as dificuldades, crescer também nesse serviço à sociedade. A ideia é essa, trabalhar pela educação, qualidade da educação, superando as dificuldades e todo esse cenário de incertezas. Mas vamos em frente. Vamos sair melhores, se Deus quiser. Muito obrigada, doutor Sérgio, pelo seu tempo, por tudo. Obrigada a todo mundo que assistiu. E se tiver alguma dúvida, volta que vai ficar gravado, tá tudo certo. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.